Você já percebeu que sua pele piora depois de comer certos alimentos? Ou já chegou a cortar leite, glúten ou um monte de coisa achando que isso resolveria sua acne, coceira ou vermelhidão? Esse vídeo é para você e talvez ele evite um erro bem comum. Aqui a ideia não é te colocar mais restrição, é o contrário, é te ensinar a entender o seu corpo de forma estratégica, sem medo e sem sair cortando tudo. Eu sou Gabi, nutricionista, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que confunde muita gente: a relação entre intolerância alimentar e sintomas na pele, e principalmente quando essa relação realmente existe e quando está sendo enganada pelo seu próprio raciocínio. Vamos raciocínio. Vamos começar pelo básico, porque aqui é o que a maioria se perde. Quando a gente fala de intolerância alimentar, não é a mesma coisa que alergia alimentar. Intolerância alimentar é uma resposta do corpo que não envolve diretamente o sistema imunológico. É como um erro de processamento. Imagina que seu corpo é uma cozinha. Para digerir certos alimentos, você precisa de ferramentas, que são as enzimas. Se falta uma dessas ferramentas, o alimento não é processado direito. É o caso da lactose. Se você não tem lactase suficiente, aquilo não é bem digerido. Ele fermenta, gera desconforto e pode desencadear uma série de respostas no próprio corpo. Agora, nem toda intolerância é por falta de enzima. Às vezes, o problema é que o alimento chega no intestino e não é bem absorvido, como acontece em alguns carboidratos fermentáveis, os famosos FODMAPs. E aí eles viram comida para as bactérias, gerando gases, distensão, inflamação. E tem um terceiro cenário que quase ninguém considera: a sensibilidade a compostos como a histamina. Aqui não é nem digestão nem absorção, é uma reação do corpo a substâncias presentes nos alimentos, e isso pode aparecer muito na pele. Agora pensa comigo. Tudo isso acontece primeiro no intestino, só que o intestino ele não funciona de uma forma isolada. Ele conversa com o sistema imunológico, com o sistema nervoso e também com a pele. Então sim, existe uma relação, mas aqui vem o ponto mais importante do vídeo. O problema não é a relação, o problema é como as pessoas interpretam essa relação. Porque o que mais acontece é a gente vendo um sintoma na pele e concluindo rápido demais: isso é intolerância alimentar. Só que nem sempre é assim. Às vezes é uma alergia, que já é outro mecanismo completamente diferente envolvendo o sistema imunológico. Às vezes é hormonal, às vezes é resistência à insulina e às vezes é estresse ou até mesmo uma microbiota intestinal desregulada. E o erro clássico é achar que a acne sempre vem da alimentação. Pode até ter influência, mas não é automático. O outro erro grande é ignorar a histamina. Tem gente que corta leite, glúten e continua com vermelhidão, coceira e sensação de pele reativa, porque o problema não era aquele alimento específico, era a carga de histamina do dia. E aí entra outro ponto que a ciência deixa muito claro, que mostra essa relação entre dieta e pele, que ela é multifatorial. Ou seja, não existe uma causa única, direta e simples. É tipo um quebra-cabeça. A alimentação pode ser uma peça, mas não é o quadro inteiro. Então, o que eu quero que você entenda aqui não é porque a sua pele piorou que automaticamente é intolerância alimentar. E também não é porque existe uma relação que você precisa sair cortando tudo. Porque quando você interpreta errado, você entra em um ciclo perigoso. Começa a restringir aqui, ali e outro, e mesmo assim não resolve. Ou resolve parcialmente e você nem sabe exatamente por quê. E aí fica preso nessa insegurança. A proposta aqui é totalmente diferente, é sair desse achismo e começar a entender o seu padrão do seu próprio corpo. Porque só assim você para de reagir no impulso e começa a agir com mais estratégia. Entender essa relação entre a alimentação e a pele é importante porque tira você de dois extremos que parecem opostos,
mas são igualmente problemáticos. De um lado tem a pessoa que começa a cortar tudo, tira leite, glúten, açúcar, um monte de coisa, e entra em uma dieta cada vez mais restrita, sem saber exatamente por quê. E do outro lado tem a pessoa que ignora completamente os sinais do corpo e acha que é tudo normal e que não tem relação nenhuma. E nenhum desses caminhos resolve de verdade. Quando você entende como essa relação funciona, você sai desse modo de tentativa e erro e começa a agir com mais estratégia. E o seu tratamento fica mais direcionado e você para de fazer restrições desnecessárias. E o mais importante, você melhora o intestino e a pele ao mesmo tempo porque está atuando na raiz do problema, que muitas das vezes é inflamatória. Pensa no corpo como um sistema interligado. Não adianta apagar incêndio só na pele, sendo que a origem pode estar sim no intestino. Agora tem uma frase que eu escuto muito. Ah, mas eu tirei lactose e minha pele melhorou tanto. Isso pode acontecer sim, mas isso sozinho não prova que lactose era o problema. Pode ter sido uma redução geral da inflamação da dieta, pode ter sido uma mudança no padrão alimentar, às vezes a pessoa tira o leite automaticamente e passa a ter escolhas melhores no geral. Pode ser um efeito da microbiota intestinal. Sem reintroduzir o alimento depois, você não testa a hipótese, e assumir não é um diagnóstico, é interpretação. Uma outra dúvida comum é: então minha alimentação não influencia a pele? Influencia sim, mas não do jeito mais simplista que a gente fala. Não é tipo comeu isso, deu acne. O corpo não funciona como um botão de liga e desliga. É mais como um sistema de equilíbrio. Dependendo do contexto, hormônios, estresse, sono, microbiota intestinal, o mesmo alimento podem ter efeitos diferentes em processos diferentes. Inclusive, alguns estudos mostram que existe associação entre consumos de laticínio e acne, mas em alguns indivíduos, não em todos. Ou seja, não dá para generalizar. E aí vem o terceiro erro. Então é melhor cortar tudo por segurança. Não, né? Cortar tudo sem critério pode piorar sua microbiota intestinal, pode aumentar sua inflamação, ao invés de reduzir. E talvez o mais silencioso de todos os problemas, pode criar medo alimentar. E quando você começa a ter medo do que pode comer, você perde autonomia. Você para de confiar no seu corpo. Então, o objetivo aqui não é te fazer cortar mais coisas, é te ensinar a entender melhor o que realmente faz sentido para o seu caso, sem exagero, radicalismo e achismo. Agora vamos aprofundar isso daqui, porque é aqui que separa quem vive no achismo e quem realmente entende o próprio corpo. A maioria das pessoas tratam a alimentação como se fosse um botão. Como isso, acontece aquilo. Só que com o corpo não funciona assim. Ele funciona mais como um sistema de tolerância. É como um corpo sendo preenchido ao longo do dia. Imagina que você acorda já com o corpo meio cheio. Dormiu mal, está estressado, intestino desregulado. Aí, ao longo do dia, você adiciona mais alimentos, que isoladamente talvez nem fossem um problema, mas naquele contexto, eles estão te sobrecarregando. Quando esse corpo transborda, o sintoma aparece muitas das vezes é sim na pele. Por isso que só olhar um alimento isolado é uma visão limitada. E é exatamente por isso que o autodiagnóstico costuma falhar. Você corta o leite, melhora um pouco e conclui que era o leite, mas não percebe que junto disso talvez tenha melhorado o padrão alimentar, reduzindo ultraprocessados, comido mais comida de verdade, ou até reduzido o total de estímulos inflamatórios. Sem método, você não sabe o que realmente causou esse efeito. Se você quer fazer isso de forma mais inteligente, você precisa começar a observar padrões. E o padrão não é um episódio isolado, é repetição. Por exemplo, toda vez que você consome determinado alimento em um intervalo de horas ou no dia seguinte, aparece o mesmo tipo de sintoma, isso começa a gerar uma hipótese um pouco mais forte. Agora, o tempo dessa resposta importa muito. Se a reação é muito rápida, tipo minutos até poucas horas depois, com sinais mais intensos, coceira, vermelhidão, inchaço, isso pode apontar para algo mais próximo de uma alergia ou uma resposta mais imediata ao corpo. Já quando o sintoma aparece um pouco mais tarde, como horas no dia seguinte, e vem junto com sinais digestivos como distensão, gases, desconforto,
Isso costuma estar mais ligado a intolerâncias ou processos inflamatórios mais indiretos. É como investigar uma cena. Você precisa reconstruir o que aconteceu antes, não é só olhar para o resultado final. E aí entra um ponto que parece simples, mas quase ninguém faz direito, que é registrar. Um diário alimentar com sintomas não precisa ser complexo. É só você anotar o que comeu, o horário e como seu corpo respondeu depois. Isso já te dá uma clareza absurda, porque você tira esse do eu acho e te coloca no eu observei. A partir disso, você começa a testar de uma forma mais estruturada. E aqui vem um dos maiores erros. As pessoas sabem cortar, mas não sabem reintroduzir. Sem a reintrodução, você não confirma nada, você só cria uma restrição e passa a viver uma lista crescente de alimentos proibidos. O processo certo é quase como um experimento. Você escolhe um possível gatilho, reduz por um período curto, observa a melhora e depois reintroduz de forma controlada para ver se o sintoma volta. Se volta, você fortalece a hipótese. Se não volta, provavelmente não era aquilo. E isso evita um problema silencioso, mas muito comum, que é o medo alimentar. Porque quando você começa a cortar tudo sem critério, você perde a confiança no próprio corpo. Agora, sobre melhorar a pele com a alimentação, funciona, mas dentro de um contexto. Pensa na alimentação como um terreno. Se o terreno está inflamado, qualquer coisa cresce pior. Se você melhora esse terreno, reduz a inflamação, melhora a microbiota intestinal, faz o ajuste de nutrientes e o ambiente muda. E isso impacta na pele. A gente já sabe, inclusive por estudos, que existe uma comunicação direta entre intestino e pele. Alterações na microbiota intestinal podem influenciar a inflamação sistêmica, resposta imunológica e até a forma como a pele se comporta. Mas isso não significa que a alimentação resolve tudo. E aqui é onde muita gente se perde de novo. Só que para o outro lado. A alimentação não é um tratamento isolado para tudo. Ela ajuda muito em casos de inflamação leve a moderada, em desequilíbrios intestinais e em quadros onde existe realmente uma sobrecarga inflamatória. Mas existem situações que ela não vai resolver sozinha. Doença autoimune, dermatite mais grave, alergia alimentar. Nesses casos, você precisa de uma abordagem integrada. Ignorar isso e tentar resolver tudo só com dieta pode atrasar o tratamento correto. Então, o raciocínio mais inteligente aqui não é qual alimento eu tiro, é sim qual padrão o meu corpo está mostrando e como eu interpreto isso com estratégia. Porque no final o objetivo não é viver restringindo, é entender o suficiente para fazer escolhas com segurança e parar de reagir no impulso. Se você quer começar a fazer isso do jeito certo, o primeiro passo é o mais simples do que parece, mas pouca gente faz. Pare de sair cortando alimentos aleatoriamente, sério. Esse impulso de eu acho que é isso, não, então vou tirar, só te julga num ciclo de tentativa e erro. Então você nunca tem clareza de nada e cada vez confia menos no seu próprio corpo. Em vez disso, começa com algo muito mais estratégico, que é a observação. Pensa como se você fosse um investigador do seu próprio corpo por 7 dias. Durante essa semana, você só precisa anotar 3 coisas: o que comeu, o horário e como seu corpo respondeu depois. Principalmente sinais de pele, mas também digestão, energia e inchaço. Não precisa ser nada complicado nem perfeito. Pode ser no bloco de notas do celular. O objetivo não é fazer um relatório técnico, é começar a enxergar um padrão. Porque hoje a maioria das pessoas toma uma decisão em base de memória. E memória engana. Você lembra do dia que comeu algo e passou mal, mas esquece de todas as outras vezes que comeu e não aconteceu nada. Quando você anota, você sai do eu acho e entra no eu observei. E isso muda completamente o jogo. Em poucos dias você começa a perceber coisas que antes passavam batidos, tipo, toda vez que isso aparece aconteceu X coisa antes. Ou isso aqui talvez nem tenha relação nenhuma. Esse simples hábito já te coloca na frente de grande parte das pessoas que vem testando dietas sem direção. Porque clareza vem antes de qualquer decisão. E sem clareza, qualquer corte é só um chute.
Agora, para a gente fechar, eu quero que você leve 3 coisas muito claras desse vídeo. Primeiro, existe sim uma relação entre o que você come e o que aparece na sua pele, mas essa relação não é simples, não é direta e não é igual para todo mundo. O corpo não funciona como um botão de liga e desliga. Ele funciona como um sistema onde o intestino, inflamação, hormônios e alimentação, estresse também, todos estão conectados. Segundo, o maior erro não é o alimento em si, é a interpretação que você faz. É olhar um sintoma e sair concluindo rápido demais. É cortar sem testar, é assumir sem investigar, e isso te coloca num ciclo de restrição, insegurança e falta de clareza. Terceiro, o caminho certo não é sair tirando tudo, é começar a observar padrão, testar com estratégia e entender como seu corpo responde de verdade. Porque no final não é descobrir o alimento vilão, é sobre parar de reagir no impulso e começar a tomar decisão com base no que seu corpo realmente mostra. Então, se você quiser começar de forma prática, comece simples. Observa, anota e entende seu padrão. Isso já te coloca na frente da maioria das pessoas que estão realmente nessa tentativa e erro. Bom, me conta aqui nos comentários, você já teve essa sensação de que sua pele reage a algum alimento ou você nunca conseguiu identificar um padrão claro? Porque dependendo da sua resposta, o próximo passo é completamente diferente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte esse vídeo, comenta. Um beijo da Gabi. Tchau!